No Resposta Católica de hoje, nós gostaríamos de falar a respeito do ajoelhar-se durante a consagração. Nós recebemos uma pergunta do Antônio Luiz. Antônio Luiz diz o seguinte: uma dúvida sobre o missal romano no número 43. Ele diz que, na hora da consagração, todos devem se ajoelhar, a não ser que doentes, etc, etc. O que ocorre na minha paróquia é que alguns da equipe de liturgia fizeram um curso em São Paulo e vieram com esta orientação de que, na hora da consagração, não é necessário se ajoelhar. E sim, devemos ficar de pé. Qual é o correto? Veja, Antônio Luiz, é interessante a sua pergunta porque ela demonstra uma tendência dos liturgistas no nosso país. Os liturgistas colocam princípios teológicos da cabeça deles e depois querem que esses princípios teológicos sejam a regra da liturgia. Deixa eu dizer para você, Antônio, e para todos aqueles que acessam o nosso site. A liturgia, ela tem leis. As leis são chamadas de rubricas. É o direito litúrgico. E lei a gente obedece. Eu posso justificar a lei. Eu posso dizer que existe uma razão teológica por trás da lei. Eu posso até discordar daquela justificativa teológica. Posso ter uma outra opinião teológica. Mas acontece que, na matéria da liturgia, é necessário que a autoridade da igreja é quem coloque ordem na nossa forma de prestar cultos a Deus. Por isso, é necessário mudar a mentalidade. Nós temos que parar aqui no Brasil com essa mentalidade de se pensar teologicamente como deveria ser a missa e decidir como ela será. Nada disso. Nós não temos autonomia para isso. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque o direito canônico ele existe exatamente para tutelar, para proteger o sacramento. O sacramento que nós recebemos de Jesus Cristo, ele deve ser cuidado, guardado e protegido pelos sagrados pastores. A Santa Sé emanou normas muito precisas a respeito da celebração da Santa Missa no rito romano. No missal, na terceira edição do missal, o número 43, se lê exatamente aquilo que você estava citando, mas eu faço questão de ler por inteiro. Ajoelhem-se os fiéis durante a consagração, a não ser que, por motivo de saúde ou falta de espaço ou grande número de presentes ou outras causas razoáveis, não o permitam. Contudo, aqueles que não se ajoelham na consagração, façam inclinação profunda enquanto o sacerdote faz genuflexão após a consagração. Vejam, o que o missal está dizendo é que não se ajoelhar durante a consagração é uma realidade de caráter absolutamente excepcional. Se você está participando de uma missa em praça pública, ao ar livre, num lugar onde não há asfalto, onde choveu e você tem lama, as pessoas terão dificuldade de se ajoelhar. Pois bem, por causa de razões excepcionais assim, você pode então, ao invés de se ajoelhar durante a consagração, fazer aquele gesto que todos os concelebrantes fazem. Quando o presidente da celebração faz genuflexão, todos se inclinam em adoração. Esta é a lei. É isto que está legislado e é isso que nós precisamos obedecer. Agora, o problema é que alguns liturgistas acham que eles são papas ou papisas. Eles acham que eles é quem irão legislar. Tiram as suas ideias do hiperurânio e querem enfiar goela abaixo nas pessoas. Nós devemos entender que as nossas discussões litúrgicas devem partir da realidade concreta da legislação litúrgica e do rito. Agora, uma vez que nós já introjetamos essa mentalidade, nós podemos argumentar a respeito das razões teológicas para se ajoelhar durante a consagração. Vamos então fazer agora, nessa segunda parte, um pequeno debate teológico.
O que é que argumentam os liturgistas liberais a respeito do não ajoelhar-se? Eles não querem que se ajoelhe, por quê? Porque no primeiro milênio não se ajoelhava, porque a antiga tradição da igreja não era necessário se ajoelhar, os ortodoxos ainda hoje não se ajoelham, não é? Porque, na verdade, ajoelhar-se no domingo é sinal de penitência, isso é contra a tradição da igreja, porque eu posso ficar de pé como Cristo ressuscitado na posição sacerdotal e participar da Santa Missa, etc, etc, etc. Todas essas razões não deixam de ter um quê de verdade. O fato, porém, é o seguinte: a igreja precisa tutelar o sacramento e a fé dos fiéis. Nós não estamos mais no primeiro milênio. No segundo milênio, nós tivemos inúmeras heresias eucarísticas. E vamos dizer bem concretamente, a maior de todas as heresias eucarísticas ainda está com muita saúde entre nós. Chama-se protestantismo. O protestantismo não crê na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Por isso, nós precisamos tutelar a fé dos fiéis. Muitos fiéis que vão recebendo a comunhão na mão, de pé, não se ajoelham mais durante a consagração, começam a tratar a Eucaristia como se nada fosse. É uma partilha, é simplesmente o pão que se dá, um pão abençoado na igreja, sem crer realmente na presença divina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, durante a consagração, a igreja pede que todos, inclusive os sacerdotes presentes, se ajoelhem se eles não estiverem concelebrando. Então significa o seguinte: só fica de pé durante a consagração quem é sacerdote celebrante. Se eu estiver presente numa missa e não estiver celebrando, eu devo me ajoelhar. Se o Papa estiver na missa e não estiver celebrando, o Papa deve se ajoelhar na consagração. Alguns desses teólogos liberais dizem, mas nós não devemos nos humilhar diante de ninguém. Mas que estupidez é essa? Quando foi que você deixou de ser cristão, meu filho? Você se diz liturgista, mas você não é nem sequer cristão. Diante de Deus, todo joelho se dobre. Nos céus, na terra e nos abismos. Diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, se você é incapaz de se ajoelhar, existe algo de muito sério na sua espiritualidade. Nas catedrais medievais, os demônios eram pintados nos afrescos, sem joelhos, as pernas retas. Os demônios não tinham joelhos. Por quê? Porque são incapazes de adoração. São incapazes de se ajoelhar. Existe algo de tremendamente desordenado num cristão que não quer se ajoelhar diante de Deus. Algumas feministas, por exemplo, vêm com a história, esse sacerdócio agora é um sacerdócio masculino, só o homem fica de pé no altar e as mulheres têm que ficar de joelhos, nós vamos protestar e vamos ficar de pé. Minha filha, se o feminismo te leva a não se ajoelhar diante de um homem, então não existe lugar no céu para você. Porque na consagração você não está se ajoelhando diante do homem padre, você tem que se ajoelhar diante do homem Jesus, que pelo que me consta era do sexo masculino. Se você é tão feminista que você não é capaz de adorar alguém do sexo masculino, minha irmãzinha, o seu lugar não é o céu. Existe algum problema espiritual nessas feministas sem joelhos. Meu irmão, vamos nos ajoelhar. Vamos manifestar a nossa adesão ao magistério da igreja e à fé dos apóstolos. É um verdadeiro atentado à fé dos fiéis dizer que nós não podemos nos ajoelhar na consagração, não devemos nos ajoelhar na consagração. Um sujeito que diz isso está se colocando no lugar do Papa, é um arrogante, um infiel e levando o povo à falta de fé
está minando a fé do povo. Eu não estou aqui para julgar intenções de pessoas e pessoas concretas, mas, infelizmente, existe essa atitude geral nas pessoas que promovem isso. Não sei se o seu pároco, Antônio, concretamente é assim, mas eu sei que existem párocos assim. Existem pessoas que, infelizmente, já não têm fé e querem acabar com a fé dos fiéis. Por isso, meu filho, de joelhos, obedeça, sim, aos padres obedientes. Ao desobediente você não deve obedecer. Lembre-se, convém antes obedecer a Deus do que aos homens.